Na sequência, eu apregou os pareceres na indicação 06 de 2024. O autor da indicação é o doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana. A matéria, análise de constitucionalidade e estudo da relevância do G20 para retratar a posição do Brasil no âmbito de sua política externa, enquanto política de Estado e face ao multilateralismo. Relatoras, doutora Eliana Araújo, pela Comissão de Direito da Integração, doutora Késia Rodrigues, pela Comissão de Direito Administrativo, doutora Valéria Santana, da Comissão Temporária de Estudos sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse nome, doutora Valéria, a gente tem que mudar. Não, essa agenda não é temporária, ela é permanente. Então, essa comissão é uma comissão permanente, até porque 2030 tem muita atividade, então o nome não está apropriado. Se Vossa Excelência concorda, eu vou fazer uma alteração, uma resolução para o nome, né, das atividades longevas da comissão, de estudos sobre a Agenda 2030. Então, a doutora Késia, ainda conosco? Está na sala. Sim, Doutora Késia, sim, Excelência. então, eu inicio com Vossa Excelência, faço a inversão que foi a pedido. Doutora Kézia tem um compromisso pessoal e obrigado por aguardar até agora. A palavra é sua para a apresentação do parecer da Comissão de Direito Administrativo. Senhor presidente, muito obrigada pela inversão. Doutor Jorge Folena, também muito obrigada pela compreensão e também agradecendo aos colegas. Senhora secretária Edmê Cardoso, amiga querida, senhor secretário Jorge Folena, caros componentes da mesa, equipe de apoio do IAB, cumprimento de forma muito especial os novos consórcios, doutora Márcia e doutor Rafael. Todas as vezes que um novo consórcio presta um depoimento, presidente, um comprometimento, nós também renovamos o nosso e também compartilho da emoção. É como se eu estivesse revivendo a minha posse também aqui hoje. Fico muito feliz, sejam muito bem-vindos. Parabenizo a Comissão de Direito Constitucional, na verdade, de modo muito especial, na pessoa do seu presidente, doutor Miro Teixeira, pela aprovação de um tema tão relevante, de modo também muito especial, o doutor Sérgio Santana, pela autoria da indicação. Agradecer à Comissão de Direito Administrativo, na pessoa do seu presidente, doutor Emerson Moura, por ter aprovado a ideia de cooperarmos com esse tema, que também tem uma extrema relevância para o aparelho burocrático. E boa noite a todos e a todas. Parabenizar a doutora Valéria Santana, a doutora Eliana Araújo e toda a equipe que participou dessa produção e enaltecer também essa importância da interlocução das comissões, o quanto é bom a gente beber das fontes dos colegas e seguir um entendimento e formatar um entendimento pelo IAB. Em resumo, vou tentar ser o máximo resumido, até porque pedi esse tempo aqui de inversão de pauta. A construção do parecer em debate, que já foi apresentado aos senhores, trata de governança global, o direito administrativo global. Esse parecer, eu poderia dizer que ele se estruturou na sua essência em três eixos. Seria de adaptação, proteção e preservação, vislumbrando-se, no caso, uma conformidade com o direito brasileiro. E a nossa atuação, por meio da pesquisa nessas três comissões, senhores, tende a influenciar de alguma forma no próprio evento do G20. Pode parecer pretensão, mas nós temos aí a boa ousadia de participar da formatação de alguns entendimentos, de normas, enfim, tanto na produção de entendimentos decorrentes do próprio evento, eventualmente uma carta do G20, talvez, não sei, por exemplo, a título de soft law, portanto, não vinculativa, como realizando-se possivelmente recomendação ou influência na produção de algum plano de trabalho, portfólios, enfim, acordos internacionais, aquilo que for chegar ao nosso alcance mediante, obviamente, as competências de cada comissão, que é um ponto que eu acho muito importante também a gente respeitar e abraçar, porque faz bem, quando a gente abraça também o conteúdo de cada comissão e faz essa interlocução de maneira respeitosa. Então, por fim, independentemente de correntes filosóficas, e eu sei que é um tema que nos leva um pouco a isso, ou afinidade com julgador X ou Y, no trato desse tema, governança global, ou direito administrativo global e tudo que o envolve, eu diria que trata-se de um contexto, senhores, inexorável. Em outras palavras, é o que temos para hoje. E a gente começa a perceber isso também dos pareceres das demais comissões, pareceres muito bem elaborados, por sinal.
Então, de certo, a nossa bandeira, enquanto instituição, é um respeito máximo ao núcleo duro constitucional local, notadamente os fatores de preservação do Estado Social, um tema que, dentro dessa dinâmica de debate de agenda global, precisa ser conciliado, portanto, e a gente precisa lidar com as permanentes mudanças na estrutura burocrática. E aí é onde entra o peculiar trabalho da Comissão de Direito Administrativo, que são, no caso, aí, decorrentes do pragmatismo, que a gente já ouviu falar aí na academia em algum momento, vislumbrando talvez a ideia de um clube metafísico de Percy, John Dewey, William James, Holmes, Posner, enfim, toda essa turma no passado, ou Posner numa visão mais atualizada, independentemente dessas visões filosóficas ou de um possível pragmatismo jurídico, nós temos algumas heranças dentre essas teorias de uma análise econômica do direito. E nessa herança, é o que se dá por hora, e aí quando eu falei que o que temos para hoje, ela pode ter uma ingerência na modulação do judiciário, mas eu gostaria de chamar a atenção, como a gente leva isso no parecer, para a formatação também do legislativo e naturalmente, de uma forma consequente, do aparelho burocrático. Mas aonde se quer chegar com esse pensamento, resumindo o parecer? Ora, se nós temos toda uma adaptação do nosso sistema burocrático, com a quebra de paradigmas de legalidade, como a gente vê, por exemplo, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a gente fala de antifundacionalismo, consequencialismo, contextualismo, temos a LGPD com a dinâmica de preservação de documentos e contextos dentro da revolução tecnológica, lei do governo digital, muitos artigos da nova lei de licitações. Então, nós temos toda uma ingerência dessas mudanças provocadas, seja pela governança global, na sua essência, práticas de governança, seja pela pura e simples, se assim eu posso me referir, a econômica do direito. Então, quando eu falei nesses três palavras mais da moda, né, de normas, direito administrativo à luz do direito constitucional. E os senhores podem ver no parecer, não vou entrar muito nessa dogmática, nós fazemos essa reflexão de que essa mentalidade de uma análise econômica do direito e de uma governança global, ela tende a lidar com um Estado social cada vez mais distante, uma prática mais mercantil, e vai se distanciando dessa forma de um direito constitucional. E aí cria-se aquele dilema entre o que se separa do direito administrativo e o direito constitucional. E eu, com perdão da modéstia, eu tive a chance de ter uma aula com o professor Sabino Cassese, e ele falou, além dele ter reproduzido com muita força presencialmente lá no curso, ele fala também na sua obra, que menciono no livro, perdão, no parecer, ele diz assim, que o direito constitucional dedica-se a humanizar o direito administrativo, civilizá-lo, domesticá-lo. Do contrário, o direito administrativo não passaria de mera técnica, uma tecnologia a serviço das potências investidas. E relembrando-se que os regimes autoritários também são regidos pelo direito administrativo, e este recebe feições de jurisdição. Então, quando o direito administrativo se isola do direito constitucional, segundo essa visão do professor Sabino Cassese, que é um estudioso do direito administrativo global, ele diz que esse direito administrativo, portanto, a estrutura burocrática está fadada ao autoritarismo. Então, pensando nesse primeiro eixo, que seria uma adaptação, seguimos para o segundo eixo, a proteção. Na consolidação desse direito administrativo global, tem-se a necessidade prática, e isso é proposto no parecer, da indispensabilidade da exposição de motivos, seja de um regulamento, seja de um documento a título de soft law, como falei no início, seja de uma norma que seja de um projeto normativo ali em produção e pensado no evento, vislumbrado ali no evento. Então, que essa linha de proteção, ela tenha como base observar que essas normas elas não podem ser regras vazias, que elas não tenham, porque o direito administrativo global, nessa ausência de alguma doutrina mais consolidada, ele também, segundo os autores que ousaram escrever sobre o tema,
ele tem muita falta de clareza no conteúdo. Então, a chance de haver uma violação da norma interna por normas transnacionais, a mudança do aparelho local, talvez por um distanciamento da Constituição, é algo que é muito comum de acontecer. E, por fim, a ideia de preservação. Num curso também desse que eu falei há pouco, de Direito Administrativo Global, e eu não coloquei entre aspas lá no parecer essa expressão do professor Sabino Cassese, ele falou basicamente isso aqui. Eu não coloquei em aspas porque foi um pensamento que foi lançado e eu modelei esse pensamento conforme a ideia que foi lançada naquele momento. Ele disse que não raras vezes as fontes de produção dessas regras de direito administrativo global, notadamente das que se propõem numa reunião do G20, como está prestes a acontecer aqui no Rio, ele disse que essas normas geralmente são compostas por profissionais experientes, como ex-componentes de ministérios da economia, integrantes da auto-administração de bancos centrais. E, na visão do professor, por conseguinte, as matérias de atuação desses profissionais, economia, direito financeiro e afins, elas acabam por receber maior relevância e possivelmente proporcionar práticas, segundo o professor Cassese, de cooptação numa dinâmica de mais fortes dominando mais fracos. Bem, nessa visão também do professor Sabino, assenta-se um risco de países detentores de notável poder político e econômico imporem as suas ideias para a formulação das normas do DAG, enquanto países de menos desenvolvidos seguiriam sem chance de participação nessa formatação normativa, sofreriam as influências dessas decisões. Bem, em resumo, o nosso objetivo com essa produção desse parecer e as recomendações, eu não vou reproduzir aqui para não passar do meu tempo, eu gostaria só de saber, por gentileza, quanto tempo eu ainda tenho. Eu acho que eu já estou Ah, no meu momento final, mas enfim. um minuto. Quanto... Um Um minuto. minuto? Um minuto. Concluindo. Concluindo, então, esse pensamento, para fechar o pensamento, e as recomendações estão lá no parecer, a ideia é de pensar uma globalização desse direito administrativo de uma forma racional, concebendo-se a administração com poderes efetivos e condizentes com o seu núcleo constitucional. E aí, tendo em vista que é prudente que, além dessas adaptações legislativas, que as tendências internacionais se elaborem democraticamente normas que se discutam, como a gente está fazendo aqui, o que o professor Sérgio Santana chamou de influência, os think tanks, né, na produção ali, os stakeholders, o nome que o valha, enfim, que a gente possa realmente influenciar nessa formatação desse que, dentro de uma lógica do aparelho burocrático, seria também um direito administrativo global que se formata talvez com um novo desenho aqui, com essa proposta do evento do G20 no Rio de Janeiro. Bem, muito obrigada, saúdo a todos e, infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final. Meu esposo, inclusive, está me lembrando aqui que a gente tem um compromisso. Muito obrigada e aguardemos aí a votação. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Kézia. Enfim, dando sequência, eu convido a doutora Eliana Araújo, que irá falar pela Comissão de Direito da Integração. Não estou vendo. Ah, a doutora Eliana está aqui. Não tinha... Doutora Eliana, a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, à mesa, doutor Folena, doutora Edmê, queridíssima, doutora Adriana Brasil e todos os confrades presentes e, em especial, os novos membros que hoje tomaram posse. Bom, sem mais delongas, nós procuramos seguir a ementa do que estava na indicação. Então, o nosso parecer, ele se dividiu aqui em três etapas, e como o tempo aqui é muito conciso, eu vou apenas tentar resumir os nossos posicionamentos conforme fundamentados aqui no parecer, que foi enviado e certamente todos já tiveram acesso a essa leitura. Então, para a realização desse parecer, nós dividimos então em três partes. A primeira parte, o Brasil e sua política externa como política de Estado e governança global,
que já foi falado aqui a respeito, representando essa visão administrativa. O segundo ponto foi sobre a atuação da presidência do G20 à luz e previsão constitucional do artigo 4º da nossa Constituição. E a parte terceira, que seria a nossa conclusão, praticamente, né, desse nosso trabalho, que já é essa posição e importância da geopolítica internacional do Brasil, nesse posicionamento dele. Como já foi apresentado aqui, nesse primeiro ponto, no nosso parecer, o objeto, na realidade, é essa análise da política externa e política de Estado. E aqui já previamente feito algumas menções. Só que nós também temos um olhar constitucional e toda essa repercussão dessas medidas adotadas no âmbito da tradição do Itamaraty, após a redemocratização do Brasil e na data de 1985. E essa política externa, então, brasileira, tem passado por transformações significativas e sua caracterização ela vai se dar exatamente como uma política de Estado que enfrenta esses desafios conceituais e políticos. Preliminarmente, cabe apenas aqui para destacar que o Brasil ele é reconhecido por sua política externa de continuidade, pragmática e de possuir uma diplomacia institucionalizada e de desenvolvimento. Portanto, é mister aqui registrar essa postura excepcional durante o governo Bolsonaro, no período 2019 a 2023, onde a política externa ela não ocupava esse lugar de prioridade na agenda governamental. Então, foram discursos e ações que denotavam uma reorientação muito abrupta dessa participação brasileira nesse período nas instituições regionais criadas, inclusive pela soberania sul-americana, nos anos de 2003 a 2016. No ano de 2023, iniciou-se, portanto, o novo governo do presidente Lula, adotando uma agenda de reconstrução dessa política externa, e, portanto, implementando aí uma abordagem diplomática mais profícua, que foi recepcionada tanto no âmbito nacional como também internacionalmente. Desta forma, então, o Brasil ele reassumiu uma postura ativa no cenário global e demonstrando esse esforço pragmático aí para superar a reputação desse isolamento, desprestígio internacional e regional herdada da administração anterior. Então, o Brasil, dentre tantos, né, desafios a enfrentar, está também a necessidade de fortalecer essa posição de protagonista nas áreas onde já desempenhava esse papel de liderança no cenário global. As considerações dessa política externa como política pública, também mencionado, né, anteriormente, implica na ação do Estado e do governo no âmbito internacional. E isso tem a visão de promover os interesses do país e contribuir para a sua estabilidade e desenvolvimento global. Para não me estender, já tentando fechar aqui essa parte da política externa brasileira, ela enfrenta, portanto, esses desafios no cenário internacional e tem os princípios que nós destacamos dentro do texto, que eu não vou citá-los todos, mas exatamente dentre os principais aí de destacar sobre fomentar essas parcerias estratégicas regionais e globais. Esse é um dos principais. Um outro também que eu destaco aqui é da sustentabilidade ambiental como pilar estratégico e a preservação da Amazônia, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental são desafios cruciais aí para a gente. Dando seguimento aqui, desde o início do ano de 2023, o Brasil ele vem
participando de forma muito ativa de fóruns multilaterais e regionais, como trata a nossa ementa aí do parecer. E aí, nós destacamos também, dentre essas agendas de participação, está a da 7ª Cúpula da Comunidade do Estado Latino-Americano e Caribenho, que ela selou esse retorno aí da CELAC após 14 anos de ausência. Inclusive, hoje tivemos um evento, China e CELAC, dentro de um fórum sobre os direitos humanos. E isso tudo denota como que o Brasil ele vem restabelecendo essa política externa e o seu posicionamento. No âmbito regional, o Brasil também ele se destaca por seu compromisso no sistema interamericano de direitos humanos. O Brasil, portanto, ele tem dado vista também dentro dessa participação ativa nos acordos internacionais relacionados às mudanças climáticas. E durante a COP em 2021, a 26ª COP, também ali se tratava dessa temática, onde o governo brasileiro apresentou uma nova e pretensiosa meta da redução de 50% das emissões de gases. Nós temos que falar isso porque trata-se da própria agenda do G20, onde nós estamos nos aprofundando aqui. A abordagem brasileira também ela incluiu dentro dessa agenda, desse seu posicionamento para o grupo G20, a missão 1.5, que não é apenas se trata de medidas punitivas, mas também incentiva a questão da inovação, empreendedorismo, o crescimento verde, visando uma economia de baixa emissão de gases e do efeito estufa. E tratando da questão da governança global, que muito bem falou a doutora que me antecedeu, na realidade é, de fato, um conceito fundamental nas relações internacionais e se refere a todo esse conjunto de instrumentos e mecanismos utilizados para gerenciar essas relações entre os estados e promover a cooperação em diversas áreas temáticas. Então, portanto, a governança global ela é essencial para enfrentar esses desafios globais e promover essa estabilidade e prosperidade internacional. A Constituição Federal Brasileira, ela estabelece, dentre os princípios básicos da política externa, definindo como uma política de Estado lá no seu artigo 4º. E lá também estão, portanto, os princípios que são os alicerces dessa política externa brasileira, considerados, portanto, permanentes, não sofrendo alterações significativas de acordo com a mudança de governo. Então, isso mostra que a política externa ela é tratada como uma política de Estado, ou seja, uma política que transcende os governos e é mantida ao longo do tempo. Então, a Constituição também ela estabelece que o Brasil deve buscar essa integração econômica, política, social e cultural com os demais países da América Latina e Caribe. Isso significa dizer que a política externa, política externa brasileira, ela é constante dentro dessa evolução e compreendê-la como política pública nos permite analisar suas escolhas, atores e agendas de forma mais abrangente e dinâmica. Na segunda parte do nosso trabalho, nós trouxemos aqui essa atuação brasileira na presidência do G20, à luz do artigo 4º da nossa Constituição. Pela primeira vez, o Brasil, portanto, ele assume a presidência do G20 no período de um ano. É um momento histórico e que não poderia deixar de se registrar aqui na nossa instituição. E, portanto, emblemático diante dessa retomada aí desse protagonismo do país no cenário internacional. Então, no contexto da atuação brasileira na presidência do G20, é importante analisar como esses princípios são aplicados no G20 e que é esse fórum, né, que reúne as principais economias do mundo, e a presidência do Brasil nesse órgão pode ser uma oportunidade
para promover os interesses nacionais e contribuir para o desenvolvimento global. Num outro tópico aqui do nosso trabalho, nós destacamos também. Eliane, Oi? Eliane, desculpa interrompê-la, Ah, mas seu tempo já está se esgotando, já está tá. esgotado. Se você Vamos lá, puder fazer uma obrigada. E síntese eu ainda aí, vou dar faz uma aula. síntese para concluir seu pensamento, para Tá. todo mundo. Está Então, dando, tá assim, claro. nós colocamos, obrigada, Poliana. Nós colocamos, então, essas iniciativas da participação do Brasil dentro desse recorte social, a participação da sociedade civil e também, no caso do nosso IAB, que nós destacamos aqui, e a importância do Brasil nessa geopolítica internacional. A nossa conclusão, portanto, dentro dessa análise de constitucionalidade e o estudo da relevância do G20 são fundamentais para compreender a posição do Brasil no âmbito da sua política externa e enquanto política de Estado em relação ao multilateralismo. E, em primeiro lugar, essa análise constitucional é importante para verificar a participação do Brasil no G20, que está em conformidade com a Constituição. E analisando essa relevância também, é preciso considerar as decisões que foram tomadas nesse fórum para a política externa. Bom, o multilateralismo nós já comentamos aqui, e finalmente nós concluímos, por tudo que foi apresentado da forma escrita mais expressiva, nesse parecer, fica demonstrado que essas iniciativas constitucionais protagonizadas, dirigidas, coordenadas ou induzidas pessoalmente pelo presidente da República e ministro das Relações Exteriores, pela governança também municipal, órgãos nacionais, internacionais, todos consubstanciam essa postura aí afirmativa dentro de uma definição legal é, constitucional. Caso este parecer venha, portanto, a ser aprovado pelo plenário, requer que seja encaminhada para as autoridades competentes, aqui discriminadas, e principalmente aquelas que fazem parte como think think aí do G20, e para fins de manifestar esse posicionamento que nós citamos aqui como tema de relevância para o Estado brasileiro, enquanto liderança regional e líder global, e propõe-se ao IAB também se voluntariar, e ele já está pré-inscrito. Muito obrigada. Convido agora a doutora Valéria Santana, da Comissão de Estudos, não mais temporária, sobre a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. Doutora Valéria, a palavra é sua. Gratidão. Uma boa noite a todos e eu vou poupar o tempo para não gastá-lo. Vocês sabem que, assim, além do respeito imenso por, enfim, todos os presentes, é muita gratidão que tenho, mas o tempo é pouco. Então, vamos à apresentação. Vocês vão, assim, me desculpar porque eu precisei, enfim, a gente precisou, como comissão, está reunindo e adiantando uma compilação que a gente tem o dever, né, institucional, inclusive, porque tem um comprometimento, né, a partir do momento de criação não só da comissão, mas fundamentalmente no momento em que as Nações Unidas viabilizam, né, a participação do Instituto, da Casa de Moctezuma, do Pacto Global, são compromissos assumidos e que a gente, enfim, é muita coisa, né? Quer dizer, é um desafio realmente vencendo desde 2019, com a pandemia no meio. Então, vamos lá. Aonde que ele estaria? Fale para mim. Olha, ele é gratidão.
falar. Então, olha só, eu vou procurar correr. E o que a gente tem aqui, antes de abordar, né, a questão da indicação, a gente tem aqui, a gente fez essa compilação antes, mas com a inclusão de um breve histórico. Inclusive, assim, levando em consideração o que Sayonara disse, Ian, a gente observa bem em ambos os pareceres o levantamento que é histórico, né? Então, a gente faz um breve histórico da própria atuação da comissão e dos compromissos assumidos pela Casa de Montezuma a partir de 2019, olha isso, 1900, denunciando a idade. Então, essa emenda, todos sabendo. Vou lá. E aí a gente tem aqui, né, essa criação, como já falei, em 2019, e junto com o Pacto Global, o que diferencia o funcionamento dessa comissão, né, independente de ser temporário ou não, dos mecanismos de ação do próprio Instituto, né? Quando a gente começa a trabalhar a sustentabilidade, isso a partir desse milênio, a gente tem uma espécie de, eu não digo desterritorialização do direito, porque é muito difícil a gente trabalhar isso, né, no campo do direito, mas a gente começa uma necessidade muito grande, isso fica muito claro na agenda, que a gente precisa tratar não só as mazelas do mundo, mas o mundo de uma forma geral, ampla e transdisciplinar, principalmente, né? Então, aí tem os princípios, né, que orientam o Pacto Global, algumas declarações, algumas delas que aconteceram antes da Agenda 2030, que ela inicia o movimento no início do milênio, com Kofi Annan, e quando se verificou, em 2010 mais ou menos, que não só havia pouco avanço, mas em algumas questões, como empoderamento de meninas e mulheres, havia verdadeiro retrocesso em alguns lugares do planeta, foi quando se começou os trabalhos e os estudos e as parametrizações para se definir o que hoje a gente chama da Agenda 2030. E aí, sim, o que a gente observou logo inicialmente, apesar da inspiração, né, e naquele momento a gente contou com diversos membros do Instituto, né, muito inspirados realmente, porque todos nós, naquele momento, a gente tinha referências, assim, de trabalhos alheios e muito, enfim, e muito documentário, muito do que a gente via acontecer no mundo, mas não experienciando isso diretamente. Então, a gente entendeu pela necessidade de um mecanismo, de uma framework, para a gente ter condições de trabalhar. Porque, como disse antes, trabalhar com sustentabilidade importa como dizem alguns, né, principalmente que trabalham com questão do clima enfim, direito da terra, até tem que colocar a mão na massa. Não dá para só ter um ponto de observação e participar. E participar teoricamente a partir de análises críticas e sugestões essencialmente teóricas. Então, o que é o seminário? O seminário é o que movimenta a comissão. O que movimenta a comissão desde o início é um seminário que tem uma coordenação acadêmica que, desde a instituição viabilizada pelo Instituto através da comissão, é alguma coisa, quer dizer, é uma estrutura que orienta um trabalho que ele é em campo. Ele observa o fato social e, além disso, as respectivas interações disso, enfim, com os diversos stakeholders envolvidos, mas não só isso. Tem uma projeção, a partir da observação, uma projeção de criação de ações que impliquem diretamente uma mudança em como a justiça, o bem-estar e a economia vem influenciando todo o resto. Então, tá bem difícil, assim, quem quiser, não sei, acredito que tenha esse foi a primeira edição do seminário, que aconteceu presencialmente um pouco antes da pandemia. Quer dizer, na realidade, quando a gente estava realizando, já estava acontecendo. A gente tem até o material que está sendo compilado igualmente, com o mesmo objetivo, para estar sendo apresentado como
enfim, como o estudo, né, na realidade, que vem sendo realizado desde 2019, um pouquinho antes da comissão, quer dizer, para a própria comissão existir, a gente já estava estudando antes, enfim. Esse foi o que teve durante a pandemia, que a gente teve alguma participação, né, de alguns membros do IAB, independente de serem da comissão ou não. Ele foi feito através de um outro canal, um canal que, aliás, está o apoio ali embaixo do Quarto Macaco, que é um coletivo que trabalha com o ODS de número 12, que é o consumo consciente, tá? E decrescimento econômico também. Assim, e aí finalmente aí dá um pulo realmente, porque a pandemia, enfim, inviabilizou, e como é um trabalho, enfim, é contínuo, é continuado, e a gente volta agora, né, em 2024, e fazendo justamente as adequações e as parcerias necessárias para que a gente esteja incluído no G20, na cúpula social em especial, porque com essa assunção, com essa recepção do Instituto dentro do Pacto Global, a gente tem por compromisso levar, como eu disse antes, um material que seja um material com substância de pesquisa e parametrização. Kofi Annan, dentro dessa edição, que é a terceira edição de Justice, Welfare and Economics, a gente faz também junto com o Kofi Annan Summit, por um tributo meio óbvio, né? Porque tudo que a gente tem hoje relacionado à sustentabilidade tem a ver com essa pessoa. E a gente traz, inclusive no parecer, tem sobre isso, fala sobre isso, a questão dos diferentes. E Kofi Annan é uma inspiração daquele que não trabalhou com targets, ele não trabalhou a partir da diferença. Ele, considerando a diferença, transcendeu isso e trouxe tudo que a gente tem hoje, né? E a SDGs, por exemplo, os próprios Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente termina, como está dito aí, a gente termina os trabalhos dessa edição no dia 20, né? Do dia 20, o Dia da Consciência Negra, comemorado no Brasil em relação ao zumbi. E a gente tem aí um dos em seguida, exato, Who Cares Wins, foi a origem, né, do ESG. Hoje já se fala, a gente tem isso também já colocado na compilação, já se fala na inclusão do humano. O que a gente vem observando é que cada vez mais a gente deve trabalhar holisticamente, né? Não só em relação à academia, mas em relação ao mundo da vida, né? Como diria Habermas. E aí, nessa edição, e aí, lógico, né, levando em consideração os temas centrais, né, não só do G20, mas, enfim, das preocupações, inclusive do último monitor que o Guterres estava, dia desses, enfim, trazendo, é difícil. Realmente, a situação é muito difícil. Então, a gente traz como tema central o ODS número 13, e esses outros, e lógico, por excelência, né, o tema de excelência do Instituto de número 16. Eu vou correr mais, e aí está o primeiro, a abertura dessa terceira edição. Nessa abertura da terceira edição, e é importante, né, como disse antes, a gente vem trazendo, quer dizer, a gente tem isso como definição desde o início, né, desde a abertura em 2019, mas esse ano a gente começou a receber organizações, então com muita satisfação e gratidão, fundamentalmente. A gente teve o grupo de pesquisa Josué de Castro, que, assim, assim, eu quero fazer alguma coisa relacionada a ele, porque, enfim, conheci ele a partir de um suíço, enfim, e brasileiríssimo, que é do CNPq, funciona atualmente no campus da PUC, e já teve uma apresentação, enfim, trazendo todo o material de pesquisa de alguns anos e bastante profundo, enfim, não tenho que falar muito sobre CNPq, menos ainda em relação à PUC, né, que todos aqui. E ao lado tem, que está também como Academic Leader nessa edição, a gente pretende que para sempre, professora Abena Búzia, e ela atualmente é embaixadora de Gana aqui no Brasil, né? E, por fim, uma brasileira também, igualmente, e foi o que a gente puxou, né, na relação, esse trabalho dela muito bonito, que junta empoderamento de meninas e mulheres, a injustiça climática e o antropoceno, que é alguma coisa que coordena
todas as proposições, né, atualmente em relação à sustentabilidade. Valéria, Pois não, já acabou. já passou, inclusive. Já Puder, passou. Então, olha posso só, então fazer a vamos para a conclusão. parte final da proposição, porque aí eu acho que fica bem claro, no mais está no parecer. A partir justamente de algumas observações de alguns teóricos, né, e das pesquisas apresentadas, a gente faz uma relação da fome com do ODS de número 2 com o ODS de número 16, e são esses dois que não pode ir lá para o final mesmo, gratidão. É, que é o seguinte, aqui, não, mais um pouco. Exato, exatamente. Essa é a parte principal para a gente passar, inclusive, para a votação. O que a gente tem aí, né? É, a gente tem alguma coisa que os estudos já foram realizados, né? Então, como a gente está dizendo lá no parecer, para a gente teve uma questão de, parece o filme, né? Back to the Future. Não tem sentido, e aí até institucionalmente mesmo, a gente a essa altura, quer dizer, já trabalhando há tanto tempo, a gente está levantando sobre a constitucionalidade ou mesmo a relevância, porque isso está posto, isso está colocado, e a partir do momento que há um compromisso, e nessa edição principalmente, há um compromisso no sentido de estar se apresentando, né, na cúpula mesmo. Então, assim, é muito é difícil, porque não em absoluto, né? Não tá levando em consideração, pelo contrário até. A questão é que a gente vai para a cúpula social do G20, espero e confio, né? Porque, enfim, isso tudo você tem que estar se justificando o tempo inteiro para poder garantir a vaga para a apresentação do teu trabalho, enfim, e com os parceiros, etc. É o instituto que está, é lógico que a partir de uma framework que está funcionando, a partir, enfim, do esforço muito grande de muitos membros da comissão, enfim, mas a ideia é que a gente vá como IAB nacional. Então, assim, o encaminhamento, quer dizer, as questões até de competência, etc., estão no parecer, eu peço a todos que verifiquem, enfim, se não agora depois, mas o que eu pediria é o seguinte: caso sejam aprovados, e até mesmo se não forem aprovados, quer dizer, a gente tem um trabalho aí que a gente vai dar continuidade, que eles sejam compilados para que essa apresentação seja feita no mesmo momento, e a gente espera e confia que no próprio encontro do G20, né? E aí, e assim, e estendendo isso, né? Claro, é óbvio, evidente, a outras comissões que queiram participar. E se tiverem, né, estudos, né? Mas são estudos com pesquisa, com métrica, por aí vai, entendeu? Melhor ainda. Mas então o que eu pediria, enfim, ao fim e ao cabo, é exatamente isso. Quer dizer, que a gente consiga apresentar de forma compilada, porque o que a gente tem de polarizado e segmentado no mundo definitivamente não está a contribuir. E aí, já adiantando, a gente pode, enfim, para quem interessar, lógico, com a presidência, é evidente que a gente tem que levar, porque trabalhar com reforma, porque assim está sendo colocado pela cúpula do social no G20, não é a governança global. A proposição e o que está se vislumbrando é exatamente botar o dedo na ferida. É a reforma da governança global. E aí, me desculpe, e aí no mais, então vamos terminar, vamos à votação. Qualquer dúvida, estou super, enfim, estamos aí para isso. Me desculpem a correria, mas é que a gente compilou isso muito rapidamente, porque assim, para não perder, enfim, mas é isso. Gratidão, viu? Obrigado, doutora Valéria. Sidney, fiquei só com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida, só que, se for possível, Valéria esclarecer. Os dois pareceres foram pela constitucionalidade da indicação. O da Valéria, que eu não entendi, é também no mesmo sentido das outras indicações ou é divergente?
Então, veja só, na realidade é divergente, mas assim, é um trabalho, Poliana, que é tão, assim, do ponto de vista formal, eu não sei, quem tiver alguma ideia sobre, porque assim, é um trabalho que a gente depende tanto de cooperação, tanto, tanto, e como é absolutamente transdisciplinar, quando a gente recepciona, por exemplo, como foi agora do Josué de Castro, quando a gente recepciona uma organização e com uma bagagem de pesquisa, principalmente levando em consideração que a gente está trabalhando justamente a reforma da governança global, fazendo associação do ODS número 2, que é a fome, né? O impacto disso, né, na eficácia, né, das tais instituições que estão em crise, a gente sabe disso. Então, assim, eu queria, assim, se alguém tiver alguma ideia, eu acho complicado, e assim, nesse sentido, que muito está orientado o que a gente apresentou, né, no parecer, enfim, no papel, porque se a gente for considerar, né, tem um anacronismo aí bizarro, e até me perdoem, porque eu já era para ter visto lá atrás, e, enfim, mas eu tinha, naquele momento, inclusive, que foi feita a indicação, até eu mesma cuidei de me pronunciar, dizendo que a gente estaria apresentando uma indicação diferente. Mas o Valéria, fato. só bem objetivo, que você falou. Então você é contra a indicação. É isso, só isso que a gente quer saber. É porque é anacrônico, bicho. Tá bom. Tá, não, já esclareceu. Entendeu? Já me esclareceu, pronto. Mas ao mesmo tempo, nossa, assim, a porta sempre mega ultra aberta para somar e para. É uma Já esclareceu, Valéria. Já responsabilidade, né? esclareceu. Já Tá, esclareceu. Já beleza, esclareceu. beleza. É Obrigado. isso. Bom, já estamos em discussão. Alguém mais queira se pronunciar? Doutor Joicimar, Josemar. doutora Adriana. Doutora Adriana. Primeiro, doutor Josemar, depois doutora Adriana. Por enquanto, somos Sérgio inscritos. Santana é o último. Pode ficar tranquilo, Sérgio. Nós vamos assegurar teu Não, o direito. Sérgio Indicante fala por último isso. Presidente, boa noite a todas e todos novamente, e desta vez, sobretudo, aos novos membros. Eu pude saudá-los na minha primeira intervenção, agora o faço. Presidente, há pouco tempo foi Rota da Seda, agora falamos em G20. Isso mostra como o IAB tem cada vez mais se debruçado sobre os grandes temas, não apenas nacionais, como mundiais. Isso mostra o nosso papel, a nossa importância. Eu confesso que eu sinto uma certa melancolia quando eu vejo uma tendência a fazer do IAB uma espécie de assessor do legislativo. Eu acho que isso é mesquinhar a nossa posição, é mesquinhar o nosso papel. Sempre relembrando aqui, esta casa teve participação direta do imperador em sua criação. Temos um papel histórico, social, político e intelectual enorme. Temos muito a contribuir. Então, fico feliz em ver os pareceres desta noite. Agora, eu quero expressar, presidente, a minha dúvida. A doutora Valéria, ao que entendi, a indicação é no sentido do estudo jurídico pela constitucionalidade do G20, né, dentro do nosso ordenamento, etc. Parece que a doutora Valéria está destoando dos demais. Então, no meu caso, eu acompanharia os pareceres da doutora Kézia, que cita com propriedade a questão do direito administrativo global, os temas cada vez mais pertinentes do ponto de vista da transconstitucionalidade, que a Barcelona Neves trata, ou seja, a nossa expansão, né? Saímos do foco estritamente nacional para entrarmos na aldeia global, como se fala. E o parecer da Eliane, da minha presidente da Comissão de Direito da Integração. Então, acompanho esses dois pareceres, conforme tudo que foi exposto. Era essa a minha fala, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Josemar. Doutora Adriana Adriana Amaral. Sim, boa noite a todos, presidente, boa noite aos demais que estão aqui. A título de questionamento nós teríamos duas comissões que pediriam a representatividade como IAB para trabalhar, porque embora esteja falando de constitucionalidade na ementa, mas o conteúdo
a fundamentação e o embasamento que está sendo atribuído dentro do parecer é no sentido de que essas comissões trabalhem com estudos e que esses estudos possam viabilizar uma contribuição para o desenvolvimento do G20. No nosso parecer da comissão, e aí eu acho que não ficou muito claro, é no sentido de dizer que os temas, a nossa comissão, que é a comissão temporária, que agora eu espero que não seja realmente mais, seja permanente, ela é já de estudos. Então, ela já tem uma finalidade. E o objeto do estudo que nós trabalhamos, que é o da agenda, ele tem uma sinergia muito forte com o que está sendo discutido no G20. É como se nós estivéssemos trabalhando com o suficiente para dar uma contribuição para uma executiva, não que, inclusive, na agenda já não tenha previsão de trabalhos executivos reforçando a partir desses estudos que são realizados. Então, no sentido de dizer que a nossa comissão ela é multidisciplinar, estaria aberta a receber membros de todas as comissões para debater sobre temas específicos que possam vir a viabilidade do ponto de vista do direito administrativo ou do direito constitucional ou ambiental, whatever, o que nós tivermos aí no meio do caminho, mas nós não teríamos, se nós tivermos uma comissão de direito constitucional ou administrativo trabalhando um tema que é multidisciplinar, quem não faz parte dessa comissão estaria um pouco afastado da possibilidade de participar dessa discussão e de contribuir de alguma maneira. Então, o que nós estamos dizendo é que seria muito mais interessante e producente que os membros das comissões participassem da comissão da Agenda 2030, analisando questões que também têm relação dentro do G20, porque contribuiriam, inclusive, para encorpar muito mais os fundamentos e os argumentos. Então, nesse sentido, se nós colocarmos esse tipo de representatividade ou de análise, ou como estudo de algo multidisciplinar focado em duas comissões que são muito específicas, isso encerraria, inclusive, a participação de demais membros. Então, é nesse sentido que me surge de uma forma contrária ao parecer. Fazer uma consideração, enfim, com relação ao debate. Enfim, na verdade, eu vejo mais convergência do que divergência, né? Então, enfim, é verdade, enfim, na verdade, há um interesse de todas as comissões que entregaram seus pareceres. É importante lembrar que o Dr. Sérgio Santana recomendou o encaminhamento para outras comissões. E, enfim, dentro das suas prerrogativas, né, não encaminharam, enfim, não tem nenhum problema isso. Então, a proposta inicial, quando da apresentação da indicação, foi justamente conferir uma pluralidade ao debate, em razão justamente da multidisciplinaridade da questão envolvendo a agenda do G20. Então, e assim foi encaminhado, o que significa dizer, e aí fica aqui uma observação especialmente para a doutora Adriana e para a doutora Valéria, que a discussão com relação à prejudicialidade da indicação, ela teve um momento próprio para discutir. Ou seja, o plenário aprovou o encaminhamento dessa forma, inclusive para a comissão do 2030. Então, ou seja, esse seria um outro momento dessa discussão. Naquela oportunidade, nós poderíamos ter chegado à conclusão que o encaminhamento seria concentrar todo o debate numa única comissão, mas acabou por, né, encaminhar dessa forma. E eu digo por que não tem divergência, né? Porque, na verdade, a proposta é reunir o máximo possível de informação. Então, a proposta é que o Instituto esteja integrado nas discussões envolvendo, né, os debates do G20, não só da reunião deste ano, como da reunião do próximo ano. O doutor Sérgio Santana certamente irá falar sobre isso, porque o Instituto, inclusive, já vem tentando participar, né, das reuniões através dos encaminhamentos que chegaram ao doutor Sérgio Santana e à doutora Eliane. Então, considerando que essa prejudicial está superada, e que a proposta da Comissão 2030 é agregar valor ao trabalho que vem sendo realizado, enfim, não vejo nenhum impedimento para a gente dar continuidade. Evidentemente, a conclusão do parecer da Comissão 2030 era no sentido de reunir tudo num lugar só, mas o conteúdo da apresentação ele é comum
e converge para o que foi discutido com os outros pareceres. Então, eu não vejo uma divergência absoluta, enfim, mas simplesmente uma organização com relação ao encaminhamento, enfim, que depois o plenário vai discutir mais apropriadamente. Vou votar. Doutor Sérgio Santana, não, perdão, mais alguém que queira se manifestar sobre os pareceres? Não, ninguém mais inscrito. Então, eu passo a palavra ao indicante. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, ilustres membros da mesa, caros colegas que estão participando da sessão, em primeiro lugar, boa noite. Em segundo lugar, queria parabenizar os 2 novos integrantes. Sejam bem-vindos ao IAB, participem dos debates e dos temas importantíssimos que nós travamos aqui diuturnamente. Em terceiro lugar, dizer o seguinte, bom, eu acho que merece uma cronologia dos fatos, né? Porque foi acusada a indicação de ser anacrônica e outros termos aí que até agora estou tentando entender qual é o objetivo. Bom, a questão é o seguinte, o Brasil ficou 4 anos como pária do direito internacional. Aqui acho que todo mundo estava no Brasil, né? Ou pelo menos se não estava, tem internet, acompanha os fatos, presumo, né? Então o Brasil ficou 4 anos totalmente fora de todos os debates importantes dos mais variados temas ligados ao direito internacional, política externa, como os da língua espanhola chamam, política exterior, tudo isso o Brasil estava fora. Depois de 4 anos, o Brasil entra numa retomada do debate de temas. Tá? Um primeiro ano de mandato sempre é difícil, e o Brasil pega, em novembro do ano passado, a presidência rotativa do G20, coisa que ele nunca tinha sido. Tá? A presidência rotativa ele pegou da Índia e vai devolver em novembro para a África do Sul. Ou seja, existe todo um fundamento histórico em relação a isso. Essa indicação é do início do ano. Como vocês sabem, janeiro é um mês de recesso, fevereiro é um mês complicado por causa do carnaval. Essa indicação foi uma das primeiras indicações do ano. Então, esperava-se que ela fosse deliberada muito antes de setembro, né? Porque quando você apresenta uma indicação, você espera que ela seja enfrentada num prazo razoável, né? E aí já se decorreram alguns meses. Durante esses meses, né, nós participamos, a Comissão de Direito da Integração, de vários eventos relacionados ao G20, que o nosso presidente falou que o Brasil hoje está se habilitando a integrar o T20 junto com o SEBRE, junto com a FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, junto com enfim, com o IPEA, junto com outras entidades já com vistas a participar do T20 da África do Sul e sucessivamente o Brasil se inserir, o IAB se inserir nesse debate, que é um debate que interessa ao Brasil. Bom, aí existe uma questão interessante. Eu apresento aqueles colegas, companheiros, meus queridos amigos, associados do Instituto, que acompanham as sessões do Instituto nos últimos 20 anos, que é o tempo que eu tenho de Instituto, porque toda quarta-feira eu estou aí, sabem que eu faço indicação, pelo menos fazia, né? Porque houve um acontecimento que me aborreceu, eu não apresento mais indicação. Sabem que eu apresento indicação para a Comissão de Direito Constitucional e Direito da Integração, ponto. Eu não apresento indicação para mais nenhuma comissão. Por que eu faço isso? Primeiro, porque eu sou engajado nessas 2 comissões. E segundo, porque na minha visão, né, e eu respeito todas as opiniões em contrária, eu acho que quando você começa a ter 5, 6, 7, 8 pareceres, isso fica confuso. Por quê? Porque isso pode ser interessante para fazer um livro, mas, por outro lado, para você encaminhar para uma autoridade, peraí, qual é a posição do Instituto? Tem 7, 8 pareceres aqui, ele vai ler os 7, 8 pareceres? Não sei, acho difícil. Então, na minha opinião, quando você tem 2, no máximo 3 pareceres, de preferência seja o mesmo indicante, aliás, desculpe, sendo o mesmo relator, isso facilita, inclusive, nos encaminhamentos. Então, eu fiz para a Comissão de Direito Constitucional, comissão que eu tive a honra de ser presidente, e a Comissão de Direito da Integração, comissão que eu tive a honra de ser presidente, sou atual vice-presidente. O plenário é soberano. Todo mundo sabe disso aqui, né? Nosso companheiro que está entrando agora, e os novos membros do Instituto, né, já sabem uma questão importante: o plenário é soberano. Então, o plenário, na sua sapiência, entendeu que deveria ir para a Comissão de Direito Administrativo,
Comissão de Agenda 2030, Comissão de Direito Internacional e Comissão de Direito Ambiental. A Comissão de Direito Constitucional, infelizmente, e aí eu não vou entrar em detalhes, porque isso vai render muito na semana que vem, no dia 18, que é a reunião da Comissão de Direito Constitucional, não finalizou, infelizmente, o seu parecer. A Comissão de Direito Ambiental, pelo que me informaram, né, e o presidente pode informar isso melhor, entendeu que isso não era matéria para ser analisada pela Comissão de Direito Ambiental. Bom, isso daí, a Comissão de Direito Ambiental deveria justificar o plenário, porque não foi eu que encaminhei. Quem decidiu foi o plenário. Eu nunca tinha visto isso no Instituto. A comissão chegar e dizer que não, isso aqui não é matéria da minha competência. Pois aconteceu. Então, a Comissão de Direito Ambiental deveria justificar aqui no plenário por que ela não enfrentou o tema, sendo que um dos três eixos justamente dessa temática nos debates que estão sendo conduzidos pelo governo federal é justamente a questão climática, até porque vamos ter COP30, a questão da governança global, que já foi debatida aqui, e a questão do combate à fome. São três eixos importantes. Então, a Comissão de Direito Ambiental não finalizou. A Comissão de Direito Internacional, não sei como é que está o debate dentro da esfera da Comissão de Direito Internacional. Então, nós temos três pareceres aqui. Legal, a comissão, o plenário é soberano, ele decidiu por 6 pareceres. E aí eu vejo que o parecer da doutora Eliane, na Comissão de Direito à Integração, muito debatido, aprovado por unanimidade, ela está engajada em todos os eventos que têm acontecido, inclusive o que teve hoje, que eu quero dar informes daqui a pouco, com o moderador inscrito, que eu já pedi para o Jorge no chat. Esses debates são debates importantes que estão acontecendo ao longo de todo o ano e que vão acontecer até novembro. Então, a Comissão de Integração, inclusive, ela fez um colóquio sobre o tema. O presidente Sidney estava lá, acompanhou o embaixador, colocando várias temáticas relacionadas a isso. E eu sou muito claro, sou muito objetivo. A constitucionalidade da questão e a política externa, tá? A política de Estado, política externa de Estado do governo brasileiro. E esses 2 pontos são pontos muito claros que foram enfrentados com maestria pela doutora Eliane. E eu elogio aqui o parecer da doutora Eliane, que está excelente e que está plenamente nos contextos daquilo que foi solicitado. O parecer da doutora Kézia, eu confesso que eu li, até achei que é interessante, puxa uns temas também que são pertinentes, né? A Comissão de Ciência Política, nós temos várias comissões que poderiam enfrentar o tema, com certeza. E aí seria realmente muito mais para um livro do que propriamente para encaminhar para alguma autoridade, né? Se a gente tivesse 8, 9 pareceres, mas tudo bem. Então, o que nós temos? Nós temos um parecer da Comissão de Administrativo que vai também, de certa forma, pegando pontos e concordando, né? Vendo uma convergência com a Comissão de Direito à Integração. Tudo bem, tranquilo. Agora, o parecer da Comissão da Agenda 2030, confesso que eu não entendi. Eu não entendi porque, além de tentar fazer a crítica da indicação, né? Além de tentar minimizar a indicação, coloca como se fosse óbvio, né? Depois de 4 anos né, sem política externa praticamente, coloca como se fosse o óbvio e que simplesmente é uma consequência dos trabalhos que são desenvolvidos pela Agenda 2030. Presidente, vou concluir aqui a minha fala, porque eu, sinceramente, até pela... Eu não consegui ler, hoje fiquei o dia inteiro aqui na UFRJ, estou até agora, né? Tô querendo ir para casa, mas eu vou aguardar o final da sessão. E eu realmente não entendi a lógica, né? Porque a lógica foi dizer que a Agenda 2030 ela já está cuidando do tema, pelo que eu entendi. E, na verdade, o Instituto ele também está cuidando do tema, né? Dentro de uma outra temática, de uma outra linha, inclusive de ter continuidade, que é o T20, que é participar entre 14 e 16 do evento que vai ter no Rio de Janeiro, onde vão ter os territórios, as instituições estão se organizando para produzir debate. Esses debates podem ter uma série de conteúdo de propostas, que eu acho que todas as comissões devem participar desse debate, até para a gente poder compilar propostas do Instituto, dentro dessas 3 vertentes. Embora a gente só possa fazer um evento por uma vertente, isso não invalida que a gente tenha proposta em relação ao meio ambiente, em relação ao combate à fome, além da própria governança global. Então, presidente, esses são os esclarecimentos que eu acho que o plenário merece e que me cabiam esclarecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio Santana. Bom, primeiro, eu tenho uma pergunta aqui: como fazer com os membros das outras comissões que queiram participar? É, as atividades do Instituto elas se desenvolvem no âmbito das comissões e o acesso às comissões é livre, né? Então, esse é o primeiro esclarecimento. Então, aquele que tiver interesse em contribuir, não tem nenhum problema. Segundo, pela particularidade da matéria, né? E isso não vale só para nossa discussão, acho que isso vale para todas as discussões envolvendo as matérias debatidas no nosso plenário. São raras as situações onde nós temos, né, uma competência muito definida e restrita a uma determinada comissão. E nós temos, né, hoje, a pluralidade da discussão na área do direito ela é enorme, especialmente quando a gente fala em políticas públicas, seja para o país, internamente, seja externamente. Então, é natural que, né, que a gente, né, acabe tendo que distribuir isso para mais de uma comissão, Sérgio. Então, a solução de estar sempre tudo num lugar só é meio difícil, da mesma forma que ninguém tem o monopólio da matéria, né? E como dito, a gente, né, essa prejudicial a gente tinha que ter discutido antes, gente. Então a minha sugestão, né, porque eu sei que a comissão da Agenda 2030 tem muito a contribuir, é que os debates e os materiais que, que se pretende que sejam encaminhados, né, para as autoridades competentes envolvendo as discussões no G20, seja, né, é, reunido ou anexado, hoje anexado não, enfim, porque não tem ninguém está anexado a ninguém, enfim, sejam reunidos numa coletânea de trabalhos que estão sendo feitos, de acordo com a respectiva matéria, para encaminhamento, né, dentro das discussões do G20 que nós possamos, né, contribuir. Então, por isso que eu disse que tinha mais convergência, enfim, e aí a solução final do parecer da 2030 está superado, você entende? Enfim, era uma prejudicial. Ah, então, além do mais, né, enfim, a participação que hoje vem sendo feita, ou estamos tentando integrar ao T20, ela não está restrita à comissão A ou à comissão B. Foi decorrente de quem trouxe né, a proposta de integração nesses foros de discussão. Então, isso veio pela doutora Eliane, veio pelo doutor Sérgio Santana, enfim, que desenvolveram atividades nesse sentido e fizeram os devidos contatos, né, institucionais para que o Instituto pudesse apresentar os seus ingressos. Significa dizer, né, que não é uma exclusividade de A ou B, todos os participantes das comissões que forem encaminhadas, as outras que queiram participar, ou associados independentes, dentro do espaço que se confere, né, está franqueada a participação. Então, ou seja, não há monopólio de espaço, não há monopólio de tema, enfim, não há monopólio de quem, né, é o protagonista, né, do encaminhamento do entendimento do Instituto, sobretudo numa matéria dessa. Então, fica aqui, né, o meu apelo para que a Comissão 2030, né, se integre ao debate dentro da sua perspectiva de avaliação do que é importante para o Brasil nessas discussões, e se prende dos trabalhos que foram realizados, que foram convergentes no cabimento, né, da participação do Instituto. Uma coisa está superada, né, enfim, não há nenhuma impropriedade ou inconstitucionalidade com relação à atividade do G20 e as matérias ali tratadas, significa dizer, né, que o espaço continua aberto e apto a todos aqueles que queiram participar, né, nessa discussão. Então, feita essa observação, primeiro, né, eu faço uma pergunta objetiva e fico totalmente à vontade, doutora Valéria, enfim, não é nenhuma, de caminharmos com essa proposta, ou seja, do que tiver o 2030, a Comissão 2030, para agregar, está franqueado a ela agregar o que for, Não, né, mas dentro da é sua. isso. E não, eu perfeito, Se, assim, eu se, se queria, entende que o parecer deve é, ser votado na forma apresentada, como uma divergência, também não tem nenhum é, problema. A gente apresenta uma é. votação agora. Que acontece? O que é assim, só para esclarecer, porque assim, você acabou de dizer, Sidney, perfeito, da questão de aí fizeram os contatos institucionais, exatamente. É aí que está a diferença. É só aí que está a diferença, daí o anacronismo, que o Sérgio até falou, acusado de não, não, não é como eu falei, é de volta para o futuro.
A gente tem um trabalho que vem se movimentando desde 2019, pelo menos. E significa, principalmente com a adesão, quer dizer, com a concordância das Nações Unidas, da inclusão da instituição dentro do Pacto Global, a gente tem compromisso de relatórios, de parcerias, entende? Então, por exemplo, a representação que foi falada agora, senhor presidente Sidney, enfim, vou falar assim, nessa altura do Latinoamérica, essa representação é uma representação institucional que costuma acontecer, né, no mundo institucional. Só que o trabalho da comissão é um trabalho árduo justamente por conta disso. Então, por exemplo, quando eu digo para agregar o trabalho que a gente está apresentando, é aceitando que se participe agora mesmo, com tudo em cima, enfim, tudo engendrado, porque a gente está habilitado, a gente está habilitando, tá? Com o tema, com a abordagem e com o material de pesquisa, né, nessa linha do que eu falei antes. E a gente não pode alterar isso agora, porque se a gente alterar isso, tem um significado, que é desistência. Entende? E é para a gente estar participando da cúpula social. É um instituto, tá? Com um trabalho que vem sendo realizado como é? Pelo Seminário Oficina Permanente, através da comissão, entendeu? E como, enfim, no Pacto Global, etc. e tal. Então, a gente tem uma parametrização para obedecer, porque senão a gente não entra, entendeu? E já foi feito isso, já foi feita essa habilitação. Mas veja, a gente está na cúpula, a gente não está na cúpula do G20 habilitando. Não, não, não. É terráqueo, bicho. É no nível do que tem de acúmulo de estudo mesmo. Então, a gente está na cúpula social do G20. Então, a gente não está como think tank, como estão falando. Por quê? Porque think tank tem um apelo e um link, um propósito diretamente relacionado às autoridades públicas, aqueles não só formadores de opinião, mas como os gestores das políticas públicas. O seminário é um celeiro, tipo assim, a COP. O que a gente produz no seminário é para geral, é para a sociedade civil, tanto que tá no parecer, tá dito no parecer. A compilação, ela vai estar, quando for apresentada, né? Enfim, depois que a gente fizer o evento, etc., que vai estar lá dentro da cúpula social, etc., a gente vai estar fazendo a compilação e apresentando isso através de uma Civic Tech, de uma plataforma cívica que tem, enfim, como trabalho a formação da cidadania global, e os trabalhos vão estar todos lá colocados, entendeu? E assim, e é nesse sentido que esses compromissos assumidos agora, exatamente nessa edição, porque se fosse antes, se fosse na primeira edição, na segunda edição, nenhum problema, pô, show. Só que eu, inclusive, tenho muita dificuldade, assim, a Adriana é uma pessoa que fica muito em cima de mim, porque, assim, eu vejo que se é para agregar, vamos embora, mas não pode, tem uma tal de uma parametrização que a gente tem que obedecer, sob pena da gente, já até falou, ótimo que a gente esteja aqui discutindo internamente sobre anacronismos, porque nessa seara que a gente está, nesse território que a gente está, para você, assim, do dia para a noite, né? Tomar a pecha de social washing não custa nada. Tá me entendendo? E assim, e a gente, e esse trabalho, quer dizer, esse trabalho, esses novos ingressos, digamos, e aí a Bússia, assim, e seus comentários, porque o pessoal não é Greenpeace, né? Mas é pior, a coisa da sustentabilidade dentro do social é pior. Então, por exemplo, a Bena, que é a embaixadora de Gana, é uma relação imediata com o Kofi Annan. Então, teve que ter uma justificativa para ela como professora, tanto que a apresentação dela na abertura tem todo um compromisso de estar levantando trabalhos e projetos relacionados ao empoderamento de meninas e mulheres
com o link dentro da questão climática, a gente até me arrepio. É só por isso, entendeu? Assim, é porque o que a gente está acostumado a fazer no Instituto, para o nosso trabalho, quer dizer, levar isso que a gente concentra, e não é só para esses, é para a sociedade civil, é para tudo, são organizações, está no parecer. Então, assim, eu não posso, por uma questão de compromisso, tá? Não é com o G20 em absoluto, não. Não, é o compromisso institucional começou lá atrás, com o Pacto Global, a pandemia. A gente estava inscrito no UNDEF. No início de 2020, eu tenho esse levantamento também. Enfim, no início de 2020, a gente batalhou muito para inscrever o seminário, e aí ele lá estava como uma framework de educação, entendeu? De educação ao longo da vida. Nossa, deu muito trabalho. Mas, enfim, veio a pandemia e a gente teve uma interrupção. É só por isso, eu vou precisar continuar e manter a divergência, né, apresentada, embora, e por isso que eu me desculpei no início, quer dizer, o momento seria lá atrás, eu mesma, inclusive, eu pessoalmente, pedi a inclusão no dia que Sérgio Santana apresentou, pedi a inclusão para aparecer da própria comissão, e dali para diante, como o próprio Sérgio falou, quer dizer, já era para ter sido, etc. Já era para ter sido, e a gente cuidou de continuar trabalhando. E isso ficou para trás quando, nossa, eu digo, "Ih, bicho, é isso Presidente, mesmo?" pela ordem. Entende? Mas é isso, só Não, para não, esclarecer. só para a gente organizar. Quer dizer, não estou retirando, né, e nem quero desautorizar qualquer um dos compromissos assumidos. Enfim, ainda que acho que Hum, a Previdência, hum. por exemplo, não tem. E aí, ou seja, os presidentes mudam, porque os presidentes têm seus mandatos. Né? Eu não, essa informação, enfim, que a comissão estava integrada a um determinado espaço, enfim, atuando em nome do Instituto, eu não tenho conhecimento. Né? Enfim, então, o que significa dizer que, institucionalmente, as coisas têm que ter, né, os protocolos necessários, até para que eu possa, inclusive, distribuir corretamente os trabalhos que são desenvolvidos. Então, mas eu não estou vendo, e aí não tem nenhum problema, você pode dar continuidade à vontade nisso. Enfim, essa agenda é uma agenda positiva, está ótimo. É Só isso. que eu não vejo conflito no que. São tantos os foros dentro do G20, são tantos. Enfim, que não significa, que é lógico que nós não temos braço para cuidar de todos. Então, se você está dentro de um espaço específico, dentro das discussões envolvendo o G20 e a Agenda 2030, ou seja, porque o teu trabalho não acaba esse ano, o trabalho tem um trabalho de muitos Gs. Então, enfim, o que significa dizer o seguinte: que, enfim, que ele, não, até ali, enfim, eu não vi o conflito com, por exemplo, com a eventualidade, que não está confirmada ainda, de nós estarmos, por exemplo, dentro do T20. Né? Não tem nenhum problema dentro do T20 e está dentro dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, pela Agenda 2030. O que é importante é que isso haja, e aí, dentro da coordenação na secretaria e junto com a presidência, que haja uma coordenação de informação para que não haja uma sobreposição não só de tarefas, como também de representações. Então, eu continuo dizendo o seguinte: para mim não tem conflito, entende? Mas tudo bem, eu respeito o seu posicionamento. Sérgio, olha só, eu vou pedir você ser muito breve, a questão já está posta, enfim, eu estou vendo, e aí pode ser uma avaliação equivocada da presidência, enfim, menos problema do que efetivamente, né, acontece, que eu acho que a gente tem como administrar isso, né, dentro da quantidade, né, de espaços que existem dentro desse foro. Enfim, por isso que eu te peço que seja bem breve, a gente põe em votação e encaminhar e fazer o encaminhamento. Presidente, são duas coisas, pequenos detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: isso que a doutora Valéria está dizendo é o seguinte, que lá atrás houve um compromisso lá por conta da Agenda 2030, que virou uma comissão provisória e agora está virando permanente. Maravilha. Essa comissão da Agenda 2030, com outras instituições, né, daqui do exterior, em dado momento entenderam que era importante ter debates, alguma questão em relação ao G20. Isso é um ponto. Tá? Outra coisa foi eu ter, lá no início do ano, apresentado uma indicação que eu estou acompanhando vários eventos e que, ao longo do ano, foi tendo um desdobramento em que o governo federal, o governo do Brasil, está
criando uma estratégia de que os movimentos sociais, as instituições produzam relatórios, propostas sobre os 3 eixos: governança global, clima e combate à fome. Então, sinceramente, eu não vejo o porquê dessa linha de defesa da doutora Valéria como se houvesse uma exclusividade para tratar do tema. Lembrando que a Comissão de Direito da Integração, os membros da Comissão de Direito da Integração, Eu já falei particularmente eu e sobre a isso. Elian, a gente já foi discutindo questões do Mercosul, já tive no parlamento do Mercosul, a gente já teve em evento da Unasul, em evento do BRICS. Então, doutora Valéria, eu vou dizer uma coisa para a senhora: nós discutimos integração regional desde os anos 80 do século passado. Aqui ninguém está entrando num tema porque acha bonito, interessante. Nós debatemos isso. E não é à toa que nós achamos que os membros do Instituto têm expertise para o Instituto se propor como um think tank. Tá? Isso não vem do acaso, não. E a segunda questão, presidente, muito rápida. Se a doutora Valéria concordar e nós votarmos os pareceres, ela tem que modificar o parecer dela, porque o parecer dela vai no sentido, inclusive, de descredenciar a indicação. Não, o Sérgio, já está entendido. Assim, o encaminhamento está posto, enfim. É óbvio que a convergência, todos votarem no mesmo encaminhamento, implicará numa alteração do parecer. Mas, enfim, mas não, já está resolvido. Nós vamos votar, enfim, dentro dessa discussão. Temos 2 pareceres, né, que convergem, né, num determinado encaminhamento, e o parecer da Comissão 2030, que entende que, né, falta, enfim, que a proposta, na forma como foi encaminhada, enfim, sofre do devido encaminhamento, de anacronismo, que for. Não tem nenhum problema Mas que nisso. a gente pode alterar, com certeza, e unificar nesse sentido. Pode alterar. O que eu faço questão, e aí, de novo, Sérgio, é assim, a diferença, converge, com certeza, Sidney, converge, só que é um trabalho diferente. O trabalho que a gente faz é um trabalho na comissão, é um trabalho que tem relação com o IAB no Pacto Global. Então, o IAB no Pacto Global, a gente tem que seguir a parametrização de um trabalho de volume, entendeu? É campo, é parcerias e por aí vai. E tem um compromisso com essas parcerias que a gente fez, ponto. Então, assim, o que a gente tem para apresentar é alguma coisa que está dentro dessa questão, da cúpula social. O que vocês estão falando e o que Sérgio, enfim, a integração, eu sei disso, imagina. Imagina sem sombra de dúvida. E a questão da sustentabilidade, né, e da forma que ela está colocada hoje, é muito diferente do que era lá atrás, né, na época que vocês já estavam, enfim, nessa questão da integração. Então, como se, assim, embora eu não goste, né, dessa... Eu gosto do together, né, daquilo que não é daqui para... Mas, enfim, tem uma questão do Instituto em representação e como representação dos estudos jurídicos, etc. e tal, enfim, que é feito e sempre está sendo feito, enfim, pelo Sérgio, não é isso? É isso que eu estou entendendo. Me corrija se eu estiver errado. Assim, não é, a gente não interfere nisso. Isso daí é o que é. Só que esse trabalho nosso é da cúpula do social. Aí vai juntar lá, aí o IAB vai estar lá, tipo, gente como a gente. Esse é o trabalho que a gente faz, né? É Mas, só por Valéria, isso. esse espaço da comissão dentro, né, do Pacto Social está assegurado, não vai ser mudado por causa disso. Isso, do Não é isso. Pacto Global, perfeito. A gente pode, eu acredito que, acho que só tem a Adriana, porque a gente discutiu isso em reunião, só muito rápido para eu não fugir do que a gente discutiu ontem. Eu acho que pode, de acordo com o que a gente discutiu. Você concorda, Adriana? Porque assim, eu estou vendo, eu acho que só tem você aqui, todo mundo, desculpa, Não, olha enfim. só, enfim, não tem, Ok, beleza. A gente pode votar dessa forma, né, você aglutinado, e pode fazer a altera esse ressalva parecer. do trabalho que vem sendo realizado dentro do Pacto Global, Perfeito. pela comissão, etc, etc. A gente É, altera. e sem prejuízo dos trabalhos que foram realizados, que estão Não, atuando sim, dentro de uma sim. outra perspectiva. Não, sim. Vamos colocar essa questão lá do sócio. É fundamental. Então, o que você quer fazer? Você quer que eu tire o teu parecer da votação? Não, eu acho que pode colocar em votação. Eu acho que Com não essa precisa. observação.
uma Exatamente. resposta. Assim, se for possível, enfim, estatutariamente, a gente fazer essa alteração de acordo com o que está sendo dito aqui, Sim, enfim, sim. que seja, tá ótimo, tá ok. A Adriana está de acordo com o que a reunião ontem foi discutido, que, enfim, foi discutido tudo assim, enfim. Mas se Não, está em ok. linha, então tá, assumimos o Então, compromisso. Ok. então põe em votação os pareceres, uma retificação feita pela Comissão 2030 com relação à preservação do espaço, enfim, que vem sendo já trabalhado. Põe em votação, né, na proposta de convergência de todos os pareceres entenderem da necessidade do Instituto estar integrado nos debates envolvendo, né, o G20 dentro das suas inúmeras variantes e foros de discussão. Então, aqueles que concordam do encaminhamento dessa forma, votem sim. Os que não concordam, não. E, enfim, a abstenção é quem não queira se pronunciar. Aprovado, aprovado, quer dizer, 81% e 13% de abstenção. Então, obrigado à comissão, né, Gratidão. 2030, né, e para ficar Gratidão mesmo. definido devidamente, né, os respectivos espaços de discussão. E agradeço à doutora Elian, à doutora Késia pelos pareceres elaborados, doutora Valéria, doutor Sérgio Santana pela indicação